paz e graça, a paz do Senhor, a todos queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou Pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo meia da besta, ok? Bem, queridos e amados ouvintes, queridos e amados irmãos, eu avisei e tenho avisado aos irmãos, à noiva de Cristo, sobre esse governo e o que está acontecendo. Eu sempre avisei que cristão não se deve se envolver com política. Alguns ficam revoltados. Não, nós temos que se envolver sim. Vamos parar essa onda de pecado, vamos parar essa onda de ideologias. Então você é Deus e Deus não é Deus. Então você é verdadeiro e a Bíblia é mentirosa. Porque a Escritura diz que vai ser assim. Não tem como parar o anticristo. Não tem como parar as leis ideológicas. Não tem como parar o que está na Escritura. Não tem como parar aquilo que Deus já revelou. Vai acontecer. E eu tenho levado a mensagem às pessoas. Eu tenho levado a mensagem da Bíblia, os ensinos do Senhor, que cristão não se envolve com política. Primeiro, biblicamente diz que eu, que você, que a igreja do Senhor, que o povo de Deus é um povo forasteiros. Somos forasteiros aqui na terra. A palavra também diz que a nossa pátria está nos céus. O idolatrado e adorado é somente Deus, não a pátria do mundo. Como até no nosso hino da nossa nação diz: pátria idolatrada. Esse hino foi feito por um maçom, foi criado por um maçom. Pátria idolatrada. Já entra em contexto contrário a Deus, que está escrito que adorarás somente o Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, nós, para começarmos, como eu disse, somos forasteiros. A nossa pátria está nos céus. O Senhor Jesus nos ensinou isso: buscai as coisas que são de cima. Ajuntais, eu sempre tenho falado sobre isso. Eu tenho avisado. E nessa geração má dos falsos profetas, dos mercenários, de uma igreja ecumênica, ela já se desdobrou ao sistema. Essa igreja falsa, que não é a igreja de Cristo, já está lá dentro do poder político. Aceitou o convite de Satanás para receber dinheiro e benefícios da terra, poderes dos homens. Só que essa igreja que está inserida dentro da igreja de Cristo é a igreja falsa. É o joio e são os bodes. Pastores comunistas, pastores socialistas no poder humano. Essa matéria foi divulgada no Poder 360, tá, pessoal? Os deputados do PSOL comunista, tá? Um deputado pastor comunista, Henrique Vieira, e a Érica Hilton, que é do PSOL de São Paulo, apresentaram 6 requerimentos relacionados ao suposto financiamento por igrejas evangélicas de participantes dos atos do dia 8 de janeiro. Solicitaram a convocação de indiciados à CPMI. Segundo a assessoria de Hilton, foram entregues na noite de quarta-feira, 31 de maio, para a CPMI.
Já tem quase 800. Só para você ter noção do quanto esse assunto é um dos mais marcantes para o nosso Brasil, do PSOL, né, dos deputados da esquerda, do PSOL, contra os evangélicos. Matéria também da Carta Capital para vocês, um jornal de extrema esquerda, vocês já sabem disso, eu sempre cito. E ele fala de uma manifestação da relatora aqui dele. O pessoal quer mirar agora nos evangélicos. Olha só essa matéria aqui, que foi publicada pelo Poder 360. Pessoal quer investigar igrejas evangélicas na CPMI de 8 de janeiro. Requerimentos convocam envolvidos nos atos que supostamente foram financiados por evangélicos, tá? Eu avisei. Esse mesmo povo que marchou lá para Brasília, que foram lá orar, cantar o hino da pátria idolatrada, que é um pecado, esses mesmos que se dobraram, choraram, oraram, para defender um lado político, agora, muitos deles estão enquadrados numa jaula, numa prisão, devido aos seus atos por adorar a pátria idolatrada. Irmãos, erram, pecam, porque são guiados por mercenários, por cegos, ou por aqueles que até se intitulam ser obreiros, se intitulam ser pastores, são guias cegos. Aquilo que Jesus nunca ensinou, eles ensinam agora, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o evangelho. E eu avisei, cristão não se envolve com política. Talvez as centenas de cristãos que foram presos lá naquele ato, está protestando, achando que tinha algum poder com sua palavra. Eu até falei em meus vídeos, queridos e amados irmãos, que se entre eles, entre os ímpios, eles estão se devorando uns aos outros, se entre eles da maçonaria estão se engolindo vivos, botando em prisões, prendendo, caçando mandatos, se eles estão perseguindo-se a si mesmos, entre eles estão no reino dividido de Satã, por causa do poder e do dinheiro, eles já estão fazendo isso, entre eles. Então eu pergunto e faço a pergunta para você: aonde vai aparecer você, que se diz pregar o reino dos céus, pregar Jesus, pregar, na verdade, a verdade do Senhor? Aonde vai aparecer você? Aonde vai aparecer eu no meio desses? Quando levarmos a verdade de Deus, levarmos a moralidade de Deus, levar a civilidade de Deus e levar também, é claro que nós levamos a bondade, mas também a civilidade de um Deus justo. Tanto que está escrito, considere do Deus Criador a bondade, o amor, mas também a civilidade de um Deus Pai e um justo juiz, um justo juiz que não se corrompe, um justo juiz que não é servido por mãos de homens, com propinas, com dinheiro. Não. Então considere do Deus Criador, do Deus Pai, considere a bondade, considere o amor, mas também considere a civilidade do justo juiz, que nunca errou, que nunca deu a sentença fora da justiça do seu próprio nome. Eu avisei que a intensidade se intensificaria e nós estamos vendo agora com a projeção desse governo, o qual o próprio Senhor Deus permite que venha. Tudo está no controle do Senhor. Então este governo agora começa a implantar aquilo que está na Escritura, a perseguição no final dos tempos.
E eu quero deixar para vocês aí vídeos de matérias narrado por alguns youtubers. Eu vou deixar para vocês matérias e vocês reflitam e meditem que é hora de retroceder da conquista terrena do mundo e voltar-se para Jesus, voltar-se para a sua salvação, para que você volte e olhe o caminho da eternidade, o dia de amanhã, o qual não pertence a você e nem a mim, mas somente aquele que está pronto a te ouvir, está pronto para te dar vitórias e salvação, intermédio do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu avisei que se entre eles haveria essa situação tão difícil, estão se destruindo, botando um na cadeia e outro, prisões, cerceando, estão usando o poder ou em nome do amor, então eles estão entre si se destruindo, estão levando muitos a prisões, estão confiscando as suas contas, seus salários, seus empregos. Isso é tudo para um bem melhor, em nome do amor. Faz tudo isso. Homens como o deputado, presidente lá do partido, Roberto Jefferson, preso, quase falecendo de doente. E os demais que também já estão presos e estão com a sua parte psicológica abaladas. Estão emagrecendo, estão literalmente perdendo as suas vidas. Estão morrendo. Se entre eles, da maçonaria, dos tais iluminados, estão fazendo isso, imagine quando chegar até você. E a matéria que eu vou deixar aí, veja agora. Já estão fazendo isso, já vão começar. Já começou há muito tempo, mas agora já está abertamente. É no nome do amor, é para o melhor da população. Então vamos fazer isto ou aquilo. É o engano de um governo da besta. E quando fala besta é um animal, e animal é irracional. Não pensa que faz no sentido de não está nem aí. É um animal irracional, ataca e faz e não tem consciência que fez errado. Só que esses, ou o governo da besta, é pior que o animal. Eles sabem o que é certo e o que é errado, mas o instinto é só de, como está escrito, que o inimigo veio senão matar, roubar e destruir. Não é isso que está escrito? O inimigo anda de redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. É o que está escrito. O ladrão, né, não vem senão matar, roubar e destruir. Então esses, o governo 66 da besta, ou a besta, o anticristo, os falsos profetas, os mercenários, eles são pior que animais irracionais. São pior. Então a atitude de um ser humano nessa condição é pior do que um leão rugindo. É pior do que um animal. É pior que um cão. E é o que está acontecendo. Mas eu avisei. Eu avisei o que está escrito que Jesus disse: sai do meio dela, povo meu, sai do meio da Babilônia, e não seja participante dos seus pecados, para que não se incorra nas pragas que estão nas Escrituras. Só que o povo ouviu pastores, ou supostamente pastores mercenários, que usou você, que usa essa igreja, ou a suposta igreja, enganando. E com esse engano levou muitos ao sofrimento. Supostamente aqueles que se dizem ser pastores, mas são mercenários que usaram a igreja como massa de manobra, como gado. Vamos por aqui, vamos por ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não subestime o poder do inimigo. Satanás tem autoridade e tem poder.
É claro que nós hoje também temos o poder de Cristo otorgado por Ele mesmo. Ele disse: eu vos dou o poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Mas você tem que lembrar também que Satanás e muitos demônios têm autoridade também. Eles têm autoridade. Está escrito também na palavra que Satanás, quando discutia com o arcanjo Miguel, quando ele discutia acerca do corpo de Moisés, Satanás queria pegar, Lúcifer queria pegar o corpo de Moisés, mas o anjo discutiu com ele. Ele falou: não, você não vai pegar. Mas que o anjo discutiu com ele, mas não ousou pronunciar palavra de maldição contra o diabo, contra Lúcifer, mas disse assim: que o Senhor te repreenda. E nessa ideia Jesus também disse: eu vos dou autoridade, no meu nome expulsarão os demônios, no meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Fazei, diz a Escritura, tudo em o nome do Senhor Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho no Pai. Então, meus queridos, nós temos essa autoridade, mas com limitação em suportar as provações e as perseguições que estão vindo sobre a humanidade. Bem, eu avisei que o mundo jaz no maligno. Eu já ensinei que Satanás, Lúcifer, lá no livro de Lucas, capítulo 4, ele tem o poder. Deus entregou para ele esse mundo por um período de tempo, o qual que no final, é claro que cumprindo as escrituras, ele vai ser preso, vai ser lançado no lago de fogo. Condenado já está, sentenciado. Satanás, Lúcifer e seus anjos já estão sentenciados, serão lançados no lago de fogo. E depois dessa sentença, diz a palavra que o mundo vai deixar de existir. O mundo, como diz o apóstolo Pedro, eu sempre friso isso nas minhas mensagens, na minha palavra, para que você venha entender que o mundo vai acabar. A palavra diz lá, intermédio da boca de Pedro, que o mundo está sendo reservado para o dia do grande fogo, que o mundo é guardado para o dia do grande fogo, o qual será destruído. E juntamente esse mundo será destruído com os homens juntamente serão eliminados. O mundo está sendo reservado para o dia do grande fogo, para a destruição dos homens ímpios e maus. Aqueles que dizem ser senhores deste mundo, que mandam, que desmandam. Que tristeza, eu até comento às vezes com a minha família, comento com irmãos, eu falo: nós pagamos nossos impostos, nós obedecemos aquilo que está na Escritura, o que Jesus disse: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. O que é que Ele quer de você? Obediência, não sacrifício. Obedeça tudo o que Ele ensina. Dá a César o que é de César, paga os impostos para que Ele retorne a você conforme é uma lei justa de Deus. Você deve pagar os impostos, sim, mas ele deve voltar para a população, intermédio de estruturas, saneamento básico, alimentação, para cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Mas isso não acontece. E Deus não tem esses senhores do mundo por inocente. Eles serão julgados e sentenciados ao lago de fogo. Nós sabemos do certo. Devemos fazer o certo. E por isso que Deus vai destruir o mundo e virá o grande tribunal de Cristo. Eu avisei. Hoje, a evidência da Agenda 2030 em ideologias, em um projeto da nova era, da nova ordem mundial, de um plano global, está sendo concluído. E com isso tem que trazer, não sei se posso falar isso, trazer o controle, digamos assim. Eu ia falar outra palavra, como faziam com os
de cor antigamente. Hoje, estamos sendo cerceados de palavras, e muitas palavras. Entre eles, é só a pitada das coisas que vão acontecer no dia de amanhã, que já está revelada na Escritura. O que está acontecendo com eles. Imagine se entre eles está acontecendo isso. Imagine aqueles que servem a Deus, que servem a Jesus, o Evangelho. Se imagine. Se tudo que eles falam que não pode fazer, não pode pregar, ensinar, tem que ser doutrinado pela doutrina humana, política. E daí? Porque tudo que se fala é discurso de ódio. Tudo que se fala nos dias de hoje, no politicamente correto, eles traduzem para discurso de ódio. Homofobia, tudo é homofobia hoje em dia. É interessante que no tempo passado Jesus, nosso Salvador, já falava em parábolas. Ele deixava todo mundo a ver navios, aqueles que não tinham o Espírito Santo de Deus, aquele que não tinha o Espírito de Deus, ficava boiando. O que ele disse? Até mesmo entre os cristãos. Por que o senhor fala em parábolas para nós? Por causa do poder religioso. Por causa do poder monárquico na época. Ele tinha que falar em parábolas. E depois ele traduzia aos irmãos. Eu disse isso e isso. É parábola, é figuração. Então hoje nós estamos vivendo assim. Nós estamos falando em parábolas, em figuração. Pode falar isso? Pode falar isso? Não pode. Porque senão você derruba o teu canal, derruba o teu vídeo, você pode ser processado e vai preso. Pode ir até preso. As prisões, as perseguições já estão acontecendo com os evangélicos. Principalmente esses que estão lá no meio da Babilônia. No meio do governo, meia da besta, que é o governo político. O governo, saiba você que o governo da besta, que o governo político é o governo da besta, que o governo da besta é o governo político. Você tem que entender isso. Você é chamado para ser chamado filho de Deus. Jesus te comprou, você com o sangue precioso dele, com a sua própria vida, ele comprou você. Só que você tem que aceitar o convite e você vai passar a ser o reino de Deus, sacerdote de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, passamos a ser rei e sacerdote, coluna forte do Senhor, filhos do Senhor. Quando nós aceitamos o convite, abandonamos o nosso pecado, a vida pregressa do pecado antigamente, deixamos tudo para trás e agora seguimos a luz e a verdade e vivemos pelas escrituras, nos ensinos do Senhor Jesus, das leis e mandamentos do Pai. Passamos a ser rei e sacerdote do Senhor. Por isso que está escrito na palavra, se nós não obedecemos, o Senhor vai rejeitar o nosso sacerdócio. O Senhor vai rejeitar que sejamos sacerdote no seu reino, se nós não obedecermos. Está escrito, se não me engano, lá em Oséias, capítulo 4. Queridos, é hora de refletir e de pensar. Eu vou deixar os vídeos para vocês. Eu fico muito triste em ver que o nosso canal, devido ao que eu falo, as minhas falas, o nosso canal fica escondido. O YouTube não recomenda e ele fica oculto. Ele fica só as pessoas que Deus mesmo está enviando para ir lá assistir e até mesmo se inscrever no nosso canal para ver, porque vai ser poucos aqueles que estão ouvindo a verdade, que vão ouvir e que vão ver a verdade. Porque o próprio sistema 66 da besta, eles fazem isso. Quando você fala da escritura e você pregar lá contra o pecado, contra aquilo que não agrada a Deus, então é discurso de ódio, é um monte de coisa que eles estão fazendo para cercear essas pessoas. Então, na verdade, o sistema 66 da tecnologia da besta, eles estão ocultando, eles ocultam os vídeos. Você tem ideia de que, de fato, essa época que a gente atravessa é o que a Bíblia descreve como início das dores? Olha isso aqui, ó, no Face Lixo. Olhando aqui, ó,
até esse rapaz aqui diz conteúdo sensível, o alto é aquela palavra, né? Não vou dizer. O cara não entendeu. E aí você abre aqui, ó, o Face Lixo, né? Colocou conteúdo sensível. Esta foto pode apresentar conteúdo explícito ou violento. Então você diz, poxa, Davi, então não abre, né, velho? Você vai colocar isso aí no canal pro canal cair. Mas sabe o que é, família? Sabe do que se trata? É disso aqui, ó. A Bíblia. E vocês ouvirão falar de tretas e rumores de tretas. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. É o que a gente está vendo hoje, né? Mateus 24, 6, 8. Como você viu, o próprio fez, tá vendo? Eu não tô aqui, o Davi salvou isso aí, não. Foi um erro, Davi? Também não foi um erro. O algoritmo deles é muito preciso. É porque cada vez mais vocês verão que o cristianismo será criminalizado, meus nobres e queridos irmãos. E as consequências disso já estão aparecendo. Eles ocultam os canais daqueles que, não, esse aqui ele tá dentro da lei, tá aqui, nós não podemos tirar, mas ele não vai propagar essa mensagem. Eu até falo que nós estamos voltando ao tempo da invenção da roda. Estão procurando, esses dias até inventaram, na verdade. Tem uma matéria que eles fizeram, inventar a roda quadrada. Porque não tem mais o que inventar. Superou tudo. Não tem mais. Engenheiros criam bicicleta com rodas quadradas. Será que funciona? Também levantou a possibilidade de um modelo assim chegar à história no futuro próximo, para o desespero de alguns pais. O limite da ciência já se multiplicou. E o que já chegou, chegou. Deus não vai permitir daqui em diante, não vai. Já se multiplicou. Aquilo que está escrito lá em Daniel, a ciência se multiplicará. Já se multiplicou. Então não vai haver mais progressão além disto, porque tudo que é na tecnologia já existe. Já querem implantar até a imortalidade, homem meio máquina, máquina meio homem, homem meio mesclado, homem híbridos, enfim, tá tudo aí. Então agora, meus irmãos, é o cumprimento da Escritura, final do mundo, tribunal de Cristo e acabou. Agora eu tenho a obrigação de levar essa mensagem ao encontro do teu coração. Reflita nas mensagens que eu vou deixar para vocês. Reflita no que eu estou dizendo. Se você está aqui assistindo esse vídeo e você não caiu de paraquedas, não. Foi o próprio Deus que trouxe, porque nosso canal não é divulgado, nosso canal não é indicado, nosso canal está lá naquela blacklist. Está escondido na lista negra do YouTube, do sistema. Já perdemos vários canais, mas nós não cansamos. Ainda dá tempo de falar. E eu avisei. Perseguição a cada dia está aumentando. Quando disserem a paz, igualdade a todos. Quando disser a paz, a segurança a todos do governo do anticristo, então virá repentina destruição. Amém? Eu avisei. Paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim nosso Senhor Jesus Cristo quiser. Amém? Até o próximo vídeo.